Imóvel, causa absoluta de todo móvel, pois tudo que é móvel é movido por outro ente em movimento, o qual é movido por um terceiro ente em movimento e assim sucessivamente. Antes do motor imóvel, chega-se aos primeiros princípios móveis, que engendram os movimentos originários. A fortiori, com ainda mais razão, afirma-se a existência de um princípio absolutamente primeiro e imóvel que engendra o movimento de todo o cosmos. Vocês lembram quando eu expliquei para vocês acerca da ideia do bem em Platão? E eu disse que as ideias são as causas formais de tudo que é sensível. Tudo o que é sensível. Na verdade, que tudo o que é sensível é estudável cientificamente? Tudo. Hoje a gente põe no Google, qual é a causa do vento? O que é o Sol? Vai ter uma explicação científica, vai ter... O Google é uma enciclopédia universal, tá legal. Então o Sol, o céu, o ar, tudo, o corpo, o Covid, tudo tem uma causa. A política tem uma causa. Por que o candidato A se elege, por que o candidato B não se elege? Bem, tem a ciência política, a sociologia política, a economia política, que vai descrever um fenômeno social como as eleições. E por que os candidatos preferem A e preterem B? Fazendo pesquisas, fazendo hipóteses de explicação dos fenômenos sociais. Então, se tudo tem uma causa, e essa causa é a dimensão intelectual do fenômeno, existem as ideias que estruturam a pensabilidade ou a inteligibilidade do mundo sensível. E aí eu disse que entre todas as ideias, existe a ideia do bem, que é o que estrutura a inteligibilidade das ideias, que por sua vez estruturam a inteligibilidade do sensível. Então, aqui para Aristóteles é Deus que engendra as forças motrizes que engendram as substâncias materiais. Vocês estão percebendo a trindade metafísica em Platão e Aristóteles? Uma realidade toda escalonada em três partes. E por isso a simbologia do triângulo, a simbologia do três, do trino, que está presente em várias tradições. Efraim pergunta. Eu queria que alguém ligasse a câmera além da Olivia, porque eu acho que, não sei se a internet melhorou, me ajuda a dinâmica. Efraim pergunta, como podemos dizer que há algo que é imóvel e que ao mesmo tempo se move a si mesmo sem cair em contradição lógica? Muito boa pergunta. Ok, não tem problema. Se está travando, não tem problema. Eu fico muito bem acompanhado da Olivia. Como podemos dizer que há algo que é imóvel e que ao mesmo tempo se move a si mesmo sem cair em contradição lógica? Porque, bem, essa é uma dificuldade lógica. Primeiro, se esse movimento for constante. E se houver uma permanência e uma perfeição no próprio movimento. Aqui, Efraim, eu vou explicar isso com 2.5.3. Ato puro. Quando a gente fala de movimento, a gente fala em articulação de ato e potência. Por exemplo, eu posso ir para a casa do Efraim. Eu tenho a potência de chegar lá. A gente está na mesma cidade. A gente é amigo. Basta ele me dar o endereço e eu pedir um Uber. Está ao meu alcance existencial. Está ao meu alcance social. Ao meu alcance moral. Basta que ele me convide. Basta que eu tenha um tempo na agenda. Isso quer dizer que eu não sou onipresente. Óbvio que eu não sou onipresente. Isso quer dizer que o meu movimento espacial, eu ir da minha casa para a casa do Efraim, está no horizonte das minhas possibilidades. Deus não tem nada de incompleto, de imperfeito. Quer dizer que há um lugar em Belém que eu não conheço. Há um campo da minha relação com o Efraim, que é a nossa proximidade, a nossa amizade, que ainda não está preenchido, que ainda não está realizado. Ora, eu gosto muito do Efraim, eu preciso me aproximar dele. Eu preciso ir à casa dele, eu preciso ir à minha casa. A gente precisa trocar mais experiências, conversar mais. Então, há uma potência da gente se aproximar. Ele pode ser meu orientando, ele pode ser meu mentorando, ele pode ser meu coautor, ele pode ser meu orientando de mestrado, pode ser meu aluno da UFPA, meu aluno do CESUP, enfim, meu monitor. Então, esse aperfeiçoamento de uma relação pressupõe que há um campo de possibilidades ainda não realizadas. E o movimento, então, quer dizer que Deus pode ir a algum lugar em que ele não está. Se ele pode ir para algum lugar em que ele ainda não está, quer dizer que ele não é onipresente, ele não é perfeito, é em si mesmo.
Então, Efraim, esse automovimento não seria, ele seria pleno e seria já a entelequeia de um ser que está em ato puro, que não está se movimentando, que não está indo. E isso, Efraim, vale também para os movimentos dos corpos celestes. Porque os corpos celestes, eles não fazem um movimento para ir para onde eles ainda não estão. E por isso que a explicação teológica do movimento dos corpos celestes serão para louvar a Deus. Os anjos no céu estão louvando a Deus, e por isso que a melhor representação possível dos anjos, dos serafins que estão no topo, é que eles estão cantando. E você poderia perguntar, por que eles estão cantando? Eles estão acrescentando alguma coisa ao prazer de Deus em ouvir música? Não. Eles estão, eles mesmos, aumentando o seu prazer em cantar alguma música que eles ainda não cantaram antes. E aprendendo uma nova melodia, uma nova harmonia, um novo instrumento? Não. Essa é a nossa realidade. Então quem ama um musicófilo, um musicólogo, quem ama ou estuda música, fica querendo saber novos instrumentos, novas melodias, novas harmonias, novas interpretações, novos estilos. O nome disso, inclusive, é a curiosidade, sadia. Quem estuda filosofia, quem ama livros como eu, todo livro novo é uma nova experiência, um novo cheiro, uma nova capa, uma nova diagramação, uma nova tradução, uma nova experiência. E não tem fim. Então, Efraim, a mudança, seja de espaço, de inteligência, para mais ou para menos, era uma característica da imperfeição. E Deus não tem essa imperfeição, porque ele é ato puro. Então esse movimento, ele pode ser apenas o sinal de uma perfeição. Ele pode ser a dinâmica de uma perfeição. E não a mudança para ir a algum lugar que lhe falta, ou para ler uma página que lhe falta. Você está dando para entender. Se a gente disser, por exemplo, que Santo Tomás de Aquino está no céu falando de Deus, falando da Suma Teológica, uma coisa que nem seria necessário, ele não está aumentando o conhecimento daqueles que ainda ignoram a Deus, porque todos estão em comunhão com Deus. Mas se me for concedido o privilégio e a graça de ir para o céu, eu gostaria de ir para o círculo dos sábios. Eu gostaria de ir ter com Santo Tomás, eu ia ficar caladinho escutando as aulas, ele continua dando aula lá. Mas vejam, ele não dá aula porque a gente ainda não sabe, porque a gente está plenamente unido a Deus, está participando de Deus. Mas a gente pode falar de Deus. Então por isso que é um círculo dos sábios no paraíso. São aqueles que amaram a Deus, sobretudo com a sua inteligência. E o príncipe desse é Santo Tomás. Então, São Boaventura, que é outra figura que está ali, junto com ele. Então, e é muito bonito ali, porque São Domingo de Gusmão, Santo Tomás de Aquino, os dois dominicanos, São Francisco, São Boaventura, os dois franciscanos, e há uma troca ali, Santo Tomás fala dos franciscanos e São Boaventura fala dos dominicanos. É muito, muito bonita essa complementariedade das grandes ordens mendicantes do século XIII.